Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente entrar dentro do giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da reapresentação, após a vitória na estreia da Copa do Mundo de Clubes, ontem, quarta-feira, o técnico Felipe Luiz teve a primeira oportunidade de movimentar e preparar o time para o grande duelo contra o Chelsea. Inicialmente, o treinamento de ontem, que estava marcado para as 17 horas, horário de Brasília, sofreu um atraso por causa de uma tempestade de raios que estava a 1,5 km de distância da Universidade de Stockton. A imprensa, que teria acesso à parte inicial dos treinamentos, a parte que se referia ao aquecimento no campo, logo depois foi informado que a abertura tinha sido cancelada por conta de que os jogadores já estavam realizando o aquecimento dentro da academia. Por conta disso, os jogadores, quando foram ao campo, já seguiram direto para os trabalhos técnicos e táticos. Por conta disso, não houve mais a liberação para o trabalho da imprensa no treinamento de ontem, quarta-feira. A mesma comunicação que informou o cancelamento para a imprensa informou também que Arrascaeta e Luiz Araújo não foram a campo para poderem fazer um trabalho de controle de carga após o desgaste da vitória por 2-0 sobre o Esperance de Tunis. Eles treinarão normalmente hoje. Não treinaram ontem, mas vão treinar normalmente hoje no treinamento que começa daqui a pouquinho lá nos Estados Unidos. A notícia boa era uma das expectativas do dia. Afinal de contas, era sobre Alexandro, que também estava fazendo um trabalho de controle de cargas na semana passada, ficando fora da estreia diante do Esperance. O Alexandro treinou ontem normalmente com o restante do grupo, deve treinar hoje também e assim virar opção ao técnico Felipe Luiz para ser titular na lateral esquerda do Flamengo. Nicolás de la Cruz, que ainda não está totalmente integrado ao restante do grupo, estando na transição, fez ontem algumas partes do treino com o elenco do Flamengo. O Flamengo tenta preparar o meia uruguaio para a partida contra o Chelsea amanhã, na sexta-feira, mas até lá ele vai ser reavaliado. Quer uma opinião minha? De la Cruz deve ficar para a partida contra o Los Angeles FC. Não deve ser relacionado para a partida de amanhã contra o Chelsea. O Flamengo volta a treinar daqui a pouquinho, né? Às 9h30 da manhã, horário dos Estados Unidos, 10h30 da manhã, horário do Brasil, né? Onde Felipe Luiz fará a sua última atividade em preparação para a partida contra o Chelsea amanhã, às 15 horas, horário de Brasília. Ainda sobre Chelsea e Flamengo, a FIFA, a Comissão de Arbitragem da FIFA, divulgou ontem a equipe de arbitragem para trabalhar na partida entre Flamengo e Chelsea às 15 horas, né? E aí me causou uma preocupação, e depois que eu falar a equipe de arbitragem, eu vou explicar o porquê. Bom, o árbitro é Ivan Barton, de El Salvador. Na bandeira 1, Davi Moran, também de El Salvador. E na bandeira 2, Antônio Pupiro, da Nicarágua. E por que a minha preocupação? A minha preocupação é porque a FIFA escalou um árbitro de um país onde o futebol é pouco difundido. El Salvador. Será que esse árbitro já apitou algum jogo grande? Será que ele tem experiência internacional? Será que ele vai saber conduzir um jogo dessa magnitude entre Flamengo e Chelsea? Essa é a minha preocupação. Pode ser um árbitro pequeno para um jogo grande. Tomara que eu queime minha língua, tomara que eu não tenha razão. Bom, sobre a transmissão da partida, mais uma vez a partida entre Flamengo e Chelsea vai ser
transmitida em 3 opções. Na TV aberta pela Globo para todo o Brasil, com narração de Luiz Roberto e comentários do Maestro Júnior e do Roger Flores. Na TV fechada pelo Sport TV, com narração do Luiz Carlos Júnior, comentários do Lédio Carmona e do ex-jogador Ricardinho, além do ex-jogador do Flamengo, Rafinha. E no stream do YouTube, pela Cazé TV, também você poderá assistir o Flamengo. Meus amigos, ontem, quarta-feira, foi jogada a última rodada da fase regular do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Rodada que definiria os classificados para as quartas de final da competição. E assim foi feito. O Flamengo foi a Porto Alegre, onde enfrentou o Grêmio e empatou por 1-1. Né? O rubro-negro termina a primeira fase na 5ª posição e vai enfrentar o 4º colocado, o Palmeiras. Veja agora os confrontos definidos das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, edição 2025. Cruzeiro, que foi o primeiro, enfrenta o Bragantino, que foi o 8º. Corinthians, que foi o 2º, enfrenta o Bahia, que foi o 7º. São Paulo, que foi o 3º, enfrenta a Ferroviária, que foi a 6ª. E o Palmeiras, que foi o 4º, enfrenta o Flamengo, que foi o 5º. A competição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vai ter uma pausa e voltará apenas em 10 de agosto, com o início desses mata-matas. Então, vai dar muito tempo para a treinadora Rosana Augusto do Flamengo preparar a equipe. Ela que deu uma evolução muito grande depois que ela assumiu o Flamengo. O Flamengo retomou o caminho da classificação com a chegada da treinadora Rosana Augusto. Enquanto estava o Maurício Salgado, o time não rendia. Com a Rosana, o time passou a render, passou a bater de frente com todos os clubes que estavam à frente na competição. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva que nesse intervalo, nessa parada, a Rosana Augusta possa extrair o máximo desse elenco do Flamengo e que a gente vá para cima do Palmeiras buscar uma vaga nas semifinais da competição. Meus amigos, ontem também o Sub-20 do Flamengo foi a Goiânia em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e venceu o Atlético Goianiense por 3-1, com gols marcados por Damata, o zagueirão, Guilherme e Chola. Com o resultado, o Flamengo ocupa agora a 5ª posição na tabela de classificação. A próxima partida do Rubro Negro vai acontecer no dia 24 de junho, próxima terça-feira, às 14 horas e 45 minutos, na Gávea, contra o Santos, que é o atual 11º colocado na competição. Se o Sub-20 ganhou pelo Brasileiro, o Sub-17 também jogou e também venceu a partida contra o Bragantino. O Flamengo foi a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino e venceu por 3-1, com gols marcados por Rian Roberto 2 vezes e João Vitor. Com o resultado, o Flamengo agora está na 11ª posição com 9 pontos, 4 pontos atrás do líder. Olha como está equilibrado esse campeonato. O Flamengo está em 11º, 4 pontos atrás do líder, que tem 13 pontos. E volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 25 de junho, na Gávea, às 14h45, contra o Cuiabá. Uma chance do Flamengo tem de, ao vencer o Cuiabá, se aproximar ainda mais dos primeiros colocados da competição. Falando em João Vitor, que foi um dos autores do gol que deu a vitória ao Flamengo Sub-17 diante do Bragantino, o Flamengo assinou com o atleta uma renovação de contrato até o final de 2028. É o primeiro contrato profissional do atleta com multa de 50 milhões de euros, aproximadamente 316 milhões de reais. Agora uma notícia do basquete. Meus amigos, o Flamengo Basquete está muito próximo de anunciar a renovação do contrato do trio importante para o Mengão, o armador Alexei Borges, o ala pivô Gui Deodato e o pivô Juan Miranda. A espinha dorsal do basquete do Flamengo, o Flamengo está para fechar essas renovações que são muito importantes para o segmento da temporada 25 e 26. Lembrando que em setembro o Flamengo já vai, no comecinho da temporada, disputar o Mundial de Clubes lá em Singapura. O Flamengo que busca aí o tricampeonato mundial. Bom, de acordo com os dados da plataforma SofaScore,
O zagueiro rubro-negro Léo Pereira do Flamengo deu 119 passes na partida de estreia contra o Esperance de Tunis na Copa do Mundo de Clubes. E desses 119 passes, ele acertou 114, uma precisão de 95,7%. Isso só mostra o tanto que a fase do Léo Pereira é boa. Com isso, ele tem mais passes certos do que Kimmich, que é o lateral direito do PSG, que participou da goleada do Bayern de Munique. Ele que participou da goleada do Bayern de Munique sobre o Auckland City, e de Vitinha também, uma das principais peças do meio campo do PSG. Então tá aí, a gente tem que dar valor aos nossos jogadores, e Léo Pereira é mais um caso desse, né? Que às vezes passa de percebido, mas tem sido um jogador importantíssimo ali no nosso sistema defensivo, que toma muito poucos gols nessa temporada sob o comando de Felipe Luiz. E as análises continuam sendo feitas levando em conta não o desempenho / resultado, mas sim o destino a quem elas vão atingir. Pois Fluminense e Palmeiras, que empataram sem a marcação de gols, seus jogos na estreia da Copa do Mundo de Clubes, tiveram os bônus de coragem e de superioridade inconteste. Já o Flamengo, que venceu o Esperance de Tunis na estreia por 2-0, apenas teve o seguinte comentário da mídia bairrista paulista: eu esperava mais do Flamengo. Fazer o quê, né, meus amigos? Sempre foi assim, e assim continuar sendo quando se trata do Flamengo de um lado e de outro time de outro. Serão sempre dois pesos e duas medidas. Essa mídia bairrista, ela precisa ser mais jornalista do que torcedora, essa que é a verdade. Meus amigos, ainda nem estamos perto de finalizar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, e a entidade maior do futebol pensa já numa próxima edição, teoricamente marcada para 2029. Há poucos dias, o dirigente máximo da La Liga espanhola se posicionou contrário à realização de outra edição da competição, alegando que a maioria dos clubes europeus não são favoráveis, muito por conta do período. A FIFA pensa diferente e já quer, o quanto antes, já ter tudo definido para uma segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, que, na minha opinião, é um sucesso total, né? Pegou todo mundo, aqui no Brasil está todo mundo inteirado com a situação, com a classificação e com a disputa dos jogos, que está sendo muito bacana. Então a gente torce para que a FIFA mantenha o Campeonato Mundial de 4 anos europeus, que dê um jeitinho de participar de qualquer jeito. Nós não temos nada com isso, se é no fim da temporada, se é no começo da outra. O importante é que todos estejam lá, que a gente possa viver mais uma vez essa maravilha que é a Copa do Mundo de Clubes, edição 2025. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo. Flamengo que treina daqui a pouco, lá nos Estados Unidos, às 2h30 da tarde, viaja para Filadélfia, onde amanhã enfrenta o Chelsea. No finalzinho da tarde, começo da noite, Felipe Luiz vai conceder entrevista coletiva por conta da entrevista oficial da FIFA, que é na véspera da partida. Então, fiquemos todos atentos às notícias do Mengão. Se acontecer um fato novo, eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.